É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Sim, e em uma lata de cerveja. John foi para casa. Seu coração estava ansioso e pesado. Ele sabia o que sua esposa Beth diria. Quando mais uma vez ele ouviu isso por um preço razoável. Olá! Ela o encontrou na entrada do apartamento. Por que está tão quieto? Eu gostaria de estar trabalhando hoje, pensou John, e com um suspiro respondeu. Já fui pago. E então? Você foi multado de novo? Minha esposa sorriu. Eu não duvidava disso. Tire suas roupas e coma. Tenho que pagar a hipoteca de novo, resmungou ela, indo para o quarto. Não fiz isso de propósito, é claro. Você não muda de emprego de propósito. Tudo o mais acontece por acidente? John, estou cansada. Não aguento mais ver você desperdiçar seu tempo e sua saúde com essa maldita ambulância. Você está sempre lá nos finais de semana e feriados. Você pode até ser chamado para ir embora nos feriados. É como viver sem um marido. Sinceramente, você não pode ir a lugar nenhum com seu salário. Você tem medo de comprar pipoca no cinema porque não vai conseguir viver com isso. A propósito, seu colega de classe, Jacob, tem um emprego menor na clínica particular e ganha mais dinheiro. Ele e Ginny vão para o litoral todos os anos, economizando para comprar uma casa. Ele lhe dá anéis de ouro com diamantes. Ele comprou para ela um casaco de Vison para a véspera de Ano Novo. E tudo o que você faz é trabalhar com prejuízo. Por que você faria isso? Você sabe que eu adoro meu trabalho e quero ajudar as pessoas por uma ninharia, interrompeu a esposa dele. Por que não ajuda em uma clínica particular? É mais interessante lidar com bêbados do que com pessoas normais. Você não entende, é claro, como eu poderia entender? As maneiras dos altruístas são inexplicáveis para mim. Eu poderia conseguir mais dinheiro para cuidar de minha família. Trocar meu carro enferrujado. Viver como as pessoas normais. O que você vai fazer? Ganhar moedas com todo mundo? Você não pensa em ninguém além de si mesmo. E quero ter filhos, a propósito, não quando tiver 30 ou 40 anos, mas agora, enquanto tenho 25. E o que dizer de filhos quando estamos endividados como seda? John se aproximou de sua esposa e a abraçou. Qual é o problema com você? Eu não ganho tanto dinheiro assim. Um pouco abaixo da média da cidade. Então viva acima da média até se aposentar. Estou cansada disso, disse Beth, tirando uma mala do mezanino. Você vai sair? Perguntou John com uma voz confusa. Sim. Agarrando sua esposa, ele disse, e não vou deixar você ir a lugar nenhum. Beth, por favor, me entenda, mas isso não é meu. É sentar em cubículos e preencher planos para enganar os pacientes, enganar as pessoas prescrevendo exames desnecessários e pagos. Eu não posso fazer isso. Mas você pode trabalhar por uma ninharia. Continue com o bom trabalho, disse Beth, soltando o aperto e continuando a arrumar suas coisas. Faça flexões pela manhã no bar, flexões para carregar todos aqueles bêbados demitidos em maçãs até o carro. Estou indo para a casa da minha mãe. Estou cansado de aturar tudo isso. Se você começar a ganhar como o Jacob, eu voltarei. Beth, eu não sou o Jacob. Não posso fazer isso. Se eu for embora, quem vai salvar as pessoas? Quem a salvaria de um divórcio? Você quer o divórcio? Ainda não quero me divorciar. Mas se você vai continuar vivendo assim, espere uma carta do tribunal em alguns meses. Disse a mulher, pegou sua mala e saiu do apartamento. John correu atrás dela até o elevador. Espere um pouco. Este trabalho é minha vida. Não posso abrir mão de tudo só pelo dinheiro. Você não sabe como é poder salvar alguém no último momento, salvá-lo da morte?
As pessoas me agradecem, me dão presentes. Diga-me quando, além de conhaque e doces, eles começarão a pagar sua hipoteca como presidente ou lhe darão um carro decente em vez de um Ford que consome muita gasolina? Disse Beth e entrou no carro do elevador. Adeus, salva-vidas. 2 finais de semana de folia se passaram. Beth não respondia às mensagens ou ligações dele. John estava entediado e exigia ser compreendido. De volta ao jantar, ele foi inflexível. Ele deveria mudar de emprego primeiro, percebendo que queria manter sua família unida. John começou a procurar ofertas de emprego em clínicas particulares locais. Quando se levantou para trabalhar às 6 horas da manhã, sentiu uma dor de cabeça. Depois de tomar um comprimido, começou a se exercitar e a preparar o café da manhã. O novo turno na ambulância prometia ser difícil. A médica do pronto-socorro havia rompido a coluna e pediu a John que a substituísse. A primeira chamada foi para o local de um acidente. Uma garota havia batido em um guarda-corpo. Ela havia sofrido uma fratura exposta no braço e estava inconsciente. Percebendo que a situação era grave e que havia um engarrafamento pela manhã, John aconselhou Alexander, o motorista de seu carro, a dirigir até o local do acidente no quintal. Eles estavam literalmente a 5 minutos de seu destino. Quando a estrada foi bloqueada por 2 carros estrangeiros com pisca-alerta, os jovens proprietários estavam conversando com as janelas abaixadas e sem pressa de sair. Alexander acionou a buzina. Ignorando-o, os rapazes continuaram a conversa. O que ele viu enfureceu John. Como médico, ele sabia que cada minuto poderia ser crucial. Ao sair do carro, John se dirigiu ao carro estrangeiro à esquerda que estava bloqueando mais a estrada. Ele bateu no teto e pediu: "Por favor, abra caminho para a ambulância. Estamos a caminho do local do acidente. O motorista está inconsciente e precisa de cuidados médicos. Cada minuto conta." "Nós também estamos com pressa", respondeu o proprietário loiro do carro estrangeiro, sorrindo desafiadoramente. "Não posso evitar, não me dei conta. Não é o primeiro minuto que estamos atrás de você. Então, por que está parado aí? Pegue um desvio, se está tão apertado de tempo. Há um engarrafamento agora mesmo. Vamos perder 20 minutos. Por favor, deem passagem", disse John, tentando novamente manter a compostura. "Não vou a lugar nenhum. Estou esperando por você. Ela deve estar saindo a qualquer momento. Por que você continua fazendo isso? Isso dá voltas em círculos. A lei exige que você dê passagem a uma ambulância. Se a buzina estiver ligada, desapareça. Não vivemos de acordo com a lei neste país." Incapaz de conter sua raiva por mais tempo, John agarrou o cara pelo colarinho, puxou-o em sua direção e disse: "Tire seu carro agora, antes que eu quebre sua cara." "Não tão rápido", o motorista do segundo carro estrangeiro interveio na conversa. "Você ao menos sabe de quem o médico está atrás? Não me interessa quem é o presidente. Há um homem morrendo ali. Tire os carros do caminho." "Archie, esse médico é estúpido. Ligue para seu pai", disse o loiro para seu companheiro. E ele se soltou das mãos de John e tirou o spray de pimenta do porta-luvas. Vendo isso, ele agarrou o dono do carro pela orelha, puxou-o para fora da janela e lhe disse: "Se tentar usar isso, eu o enterro aqui mesmo. Largue isso." O atrevido obedientemente jogou o objeto no segundo banco e agora dirige lentamente o carro atrás de mim. "Vou puxar sua orelha na direção certa, dirija atrás de mim." Deu um soco no queixo dele, gritou Archie. "Qual é o objetivo?" "Eu praticava boxe quando era criança." "Então você é o Austin, não é?" disse John. "É isso que Austin é. Não dê ouvidos ao seu amigo, você estará mais seguro. E levará mais tempo para lutar do que para se afastar." O presunçoso, pego pelas orelhas, deu ouvidos ao médico e moveu lentamente seu carro para a frente do carro de seu companheiro. "Isso é tudo. Obrigado, senhor. Agora, pelo menos, você pode esperar até amanhã por quem quiser." Disse John e voltou para o carro. "Que herói você é hoje.
disse Alexander com um sorriso. Você tem coragem. Eles viram a ambulância chegando. E não importa o que aconteça, e se um de seus parentes ou amigos sofrer um acidente? Eles não sofrem acidentes. Eles nasceram com a imortalidade, brincou o motorista. Quando John chegou ao local, ele rapidamente avaliou o estado da garota e começou a prestar os primeiros socorros. Seu parceiro paramédico descobriu uma fratura exposta no braço dela e aplicou uma tala improvisada para fixar o membro quebrado e evitar mais danos aos tecidos. Juntos, eles colocaram a menina em uma maca para levá-la até o carro. Ela perdeu muito sangue, disse John. Espero que ela sobreviva. A vítima abriu os olhos por um segundo e olhou para ele, depois perdeu a consciência novamente. Se aquele comandante tivesse se movido mais rápido, isso não teria acontecido, comentou o paramédico. A estupidez das pessoas às vezes me surpreende. Quando chegaram ao hospital, John informou o traumatologista sobre a condição do paciente. Ele voltou para o carro com alegria e um senso de realização. Uma vida havia sido salva. A última coisa que John esperava era ir para a cadeia por suas ações. Descobriu-se que o proprietário do carro estrangeiro, Austin, que ele havia forçado a tirar o carro do seu caminho, era filho de Oliver, um empresário do ramo de transportes. Ele era filho de Oliver, um conhecido banqueiro local. Depois de conversar com ele, Archie, o filho do promotor público local Wilson, não sei qual dos dois, decidiu reclamar das ações de John para seus pais. Mas o resultado não demorou a chegar. Austin o acusa de torturá-lo com ameaças e de insultar sua pessoa em benefício próprio. São 3 artigos do Código Penal. Se a vítima ganhar o caso, você estará em maus lençóis. O que você pode fazer contra isso? Perguntou o advogado gratuito que lhe deram. Eles devem ter gravações DVR para provar isso. Eles dizem que o cartão de memória estava cheio e não há nenhuma gravação. Convenientemente pensado. Não há argumentos para isso. Parte do que eu disse poderia ter sido interpretado como uma ameaça. Mas eu simplesmente agarrei Austin pela orelha enquanto ele estava sentado no carro e disse a ele para me seguir e tirar o carro do caminho. Isso é tortura? Seu parceiro ao seu lado testemunhou contra você, dizendo que você ameaçou e abusou fisicamente de Austin para fazê-lo ceder, que você pediria o gravador de vídeo da ambulância. Você verá por si mesmo que nada disso aconteceu. John contou ao advogado sua versão do que aconteceu e pediu a Alexander que comparecesse como testemunha. Depois de ouvir seu cliente, o advogado lhe garantiu que não seria difícil ganhar o caso. Era difícil dormir em condições terríveis, na cela geral do centro de detenção, com muitas pessoas dormindo em beliches de 2 andares lado a lado. E ao redor havia um mau cheiro terrível, que John nunca havia encontrado, nem mesmo quando ia ao dormitório para tomar bebidas alcoólicas. No dia marcado, ele se sentou em um banco na sala do tribunal com as mãos amarradas. John tinha certeza de sua inocência, mas ainda estava preocupado. Era improvável que o filho do banqueiro tivesse simplesmente decidido assustá-lo. Os pais dos 2 meninos estavam presentes no tribunal e o olharam com desprezo. Beth não veio para apoiar seu esposo. A mãe de John observava seu filho com a respiração suspensa, esperando o veredicto do tribunal. Ao lado dela, abraçado aos seus ombros, estava o pai dele. John olhou nos olhos deles, tentando tranquilizá-los sem palavras, dizendo que tudo ficaria bem. Mas, por dentro, seu coração se apertava traiçoeiramente de terror. Era aterrorizante imaginar que ele poderia ir para a cadeia por suas ações justas. Ao testemunhar, Austin mentiu e enrolou tanto as palavras que John quase riu. Como réus, ele e Alexander pareciam confiantes perante os juízes. Quando parecia que o caso estava ganho, o advogado de Archie apareceu e disse: Veja, meritíssimo, como meu cliente está apavorado na presença desse homem sem alma de jaleco branco. Ele não consegue se concentrar por causa do horror que vivenciou. O colega de John alega que Austin não queria perder a ambulância, ignorando deliberadamente o fato de que ambos os carros haviam ativado o sinal de emergência, portanto não podiam dirigir e estavam esperando por um reboque. Com sua teimosia, John simplesmente forçou meu cliente a arriscar seus bens mais valiosos.
em vez de prestar atenção e tomar uma rota diferente para a chamada, como lhe foi dito para fazer. As imagens do DVR da ambulância comprovam isso. O que ele ouviu enfureceu John. Meritíssimo, nunca se falou de um reboque. Austin me disse que estava esperando uma menina? Você precisa ficar em silêncio. Ouvimos sua versão da história, respondeu o juiz, e passou a palavra de volta ao advogado. Após um intervalo, o tribunal anunciou o veredicto. John foi considerado culpado dos delitos e condenado a 5 anos de prisão. Eu mal podia acreditar em meus ouvidos. A mãe dele estava chorando. John decidiu não desistir e recorrer da sentença. No entanto, nada poderia mudar. Lembrando-se dos pedidos de sua esposa para que ele mudasse de emprego, ele subitamente pensou que deveria tê-la ouvido. Quem sabe? Talvez uma clínica particular o tivesse salvado do amargo destino de um prisioneiro. Percebendo que nunca seria capaz de fazer o que amava, John entrou em depressão. À sua frente havia uma prisão onde ele não poderia esperar encontrar nada de bom. Antes do centro de detenção e da prisão. Para John, a pior atitude que ele via era a ingratidão e a grosseria das pessoas quando trabalhava no pronto-socorro. Foi só quando se tornou prisioneiro que ele percebeu que o tratamento era muito pior. Durante 2 dias, ele teve que viajar nos vagões sem poder dormir ou ir ao banheiro. Só havia pão e arenque como alimento. Quando chegou lá, foi recebido pelos recém-chegados, e os outros prisioneiros estavam aterrorizados e ameaçadores. Ninguém falava com ninguém de forma humana. Os prisioneiros eram xingados com palavrões e os guardas usavam a força à menor desobediência. Assim que todos estavam na fila, começava a recepção para assuntos pessoais. O oficial de plantão chamava o nome, o prisioneiro saía da fila, dava seus detalhes, o artigo pelo qual havia sido condenado. Em seguida, houve uma busca por 2 semanas. Toda a prisão foi colocada em quarentena. Os ativistas causavam problemas para os novos detentos diariamente. Em um único dia, John teve que se defender e se posicionar mais de uma vez. Finalmente, sentado em seu beliche, ele se lembrou com nostalgia de sua casa e de seu confortável sofá. Não faz muito tempo, tudo poderia ter mudado. Tudo o que ele tinha de fazer era ouvir Betty. Solto atrás das grades, John percebeu que queria enviar cartas para seus pais e sua esposa. A mensagem para sua esposa foi a primeira. Nela, ele escreveu: Minha querida Betty. Todos os dias penso em você e sinto sua falta. Não acredito que me coloquei nessa situação, deixando-a sem marido por 5 anos. Sinto muito por tê-la decepcionado, fui estúpido e não valorizei o que tinha. A resposta chegou 1 mês depois e John ficou encantado com a carta que recebeu e imediatamente começou a lê-la e ficou sem palavras com o que viu. Betty escreveu: Oi John, já dei entrada no pedido de divórcio. Não tenho intenção de aceitar o processo. Enterrar a família deveria ter sido feito antes de você ir para a cadeia, amarrar minha vida a você foi um grande erro meu. E estou feliz por não ter cometido outro ao ter filhos com você. Não preciso de nenhuma promessa. Saia de minha vida de uma vez por todas. Não preciso de um marido condenado. Adeus. As mãos de John estavam tremendo. Os sonhos se desfizeram da noite para o dia. A vida deixou de fazer sentido. Ele não queria mais sair da prisão, porque ninguém estava esperando por ele do lado de fora, exceto seus pais. De acordo com a nova legislação, os criminosos de primeira viagem não ficam na mesma prisão que os reincidentes. Isso reduziu muitos problemas entre os detentos. Entretanto, isso não anulou os problemas criados pelos ativistas. Um deles aparentemente não gostava dele, por isso foi espancado mais de uma vez e até acabou em uma cela de castigo. Ele pensou com irritação que teria de suportar as provocações do rato até o fim de sua sentença. Um dia, durante o jantar, John notou o estado de um idoso mentor do crime. Seus lábios haviam ficado cinzentos. Ele estava respirando com dificuldade, com gases na testa. Esquecendo-se de tudo no mundo, ele correu até o homem e disse: Vá, Adam, oi. Adam, oi. Você está em um estado pré-infarto. O que você é, um médico ou algo assim? O ajudante de Adam interveio imediatamente.
Sim. Escutem-no, disse Ada para a família, depois se virou para John. O que vocês precisam? Vocês dois, levem-no para o ar, ordenou John. Em seguida, ele gritou para o prisioneiro que estava de guarda: chame um médico e pegue um pouco de nitroglicerina. Adam foi salvo. Sentindo-se obrigado, ele enviou seus homens a John para convidá-lo a conversar. Durante a conversa, Adam se ofereceu para se juntar à sua família, vendo nisso uma oportunidade de se libertar das agressões de um ativista do qual estava cansado. O restante de sua sentença transcorreu em silêncio e pouco antes de sua libertação. O que você planeja fazer quando estiver livre? Adam perguntou a ele alguns dias antes de ser libertado. Não sei. Eles não me levarão para o pronto-socorro. Minha carreira como médico acabou. Vou lhe dar o endereço do meu braço direito. Se as coisas ficarem ruins, vá até ele. Ele lhe dará um emprego, disse Adam, e entregou-lhe um pedaço de papel. Nós o chamamos de Frank. Diga a ele que é do Adam e ele entenderá. Eu lhe falei sobre você. Depois de pegar seus papéis, John deixou a prisão. Do lado de fora dos portões, ele sentiu liberdade e medo. Era difícil imaginar sua nova vida depois de ter um registro criminal. Seus pais o receberam com lágrimas e abraços. As reações de seus entes queridos ao retornar aqueceram sua alma. Era bom se sentir necessário para alguém novamente. Ele havia perdido tudo. Sinto muito, mamãe, disse John, olhando sua mãe nos olhos. Eu sei, filho, eu sei, não se preocupe. Você tem seu pai e a mim. Estou muito feliz por você estar comigo. Ele disse, abraçando os pais. Vamos para o carro. Coma bem, disse papai com um sorriso. Você vai nos contar sobre isso. Havia vários recipientes plásticos herméticos com comida no banco de trás. Bolos, sim, meu filho sorriu. Estou vendo que as saladas também. Mamãe, você não muda. Veja como você está magra. Não vou alimentá-lo apenas com bolos. Não será suficiente, disse minha mãe. Coma. Fazia muito tempo que eu não comia um desses. John pegou uma salada e, sorrindo ao sentir seu cheiro, começou a comê-la. Sim, é o alimento dos deuses. Deus, como eu sentia falta de comer comida de verdade. Ele disse com uma voz satisfeita. Bom apetite. Seu pai lhe desejou felicidades. E ele pegou o volante. Foi uma longa viagem. John perguntou o que havia acontecido no país durante esses 5 anos. Ele contou aos pais como estava feliz por receber suas cartas. E o apartamento que vocês compraram depois do divórcio? Perguntou mamãe. Vocês o hipotecaram juntos. A Beth processou vocês? Não sei. Vou descansar um pouco e descobrir. Você pelo menos recebeu os papéis de volta? Claro que sim. Foi com isso que fui para a prisão. Foi com isso que voltei. Terei de conseguir a certidão de divórcio e o selo de divórcio eu mesmo. Quero olhá-la nos olhos. Depois de todos esses anos, John respondeu, e sentiu o ressentimento com a ação de sua ex-esposa brotar dentro dele. Não importava o quanto os outros prisioneiros o consolassem, dizendo-lhe que as esposas quase sempre pediam o divórcio quando os maridos eram condenados. John nunca poderia perdoar Bate. Para ele, a família é uma união até o fim dos dias, e não há circunstâncias que um casal não possa superar juntos. Ouvi dizer que ele se casou, disse sua mãe. Que ele até teve um bebê. Talvez não devêssemos falar sobre isso. Papai interveio na conversa. Por que não? O John tem ido vê-la de qualquer forma, há muito tempo. Sim, nós não escrevemos, não queríamos aborrecê-la, disse papai. Bem, deixe-a ser feliz. John também terá tempo para se casar. Quem precisa de mim agora? Um ex-presidiário. A propósito, os pais da noiva, quando souberem, não vão nem falar comigo. Oh, pare com essa besteira. Disse a mãe. Eles não se casam assim, acredite em mim. Haverá uma boa mulher para você. Espero que sim,
suspirou John. Quando chegou ao apartamento de seus pais depois de uma longa viagem, ele respirou fundo o cheiro familiar. Ele disse com um sorriso: "Agora estou em casa." Tudo ao seu redor parecia bonito e novo. O sofá da cozinha, o sabor da comida e da bebida, a maciez da cama. Ele estava tão feliz quanto uma criança com essa última. O cheiro e as roupas sujas que haviam acompanhado seus 5 anos de encarceramento desapareceram. Em toneladas de lençóis. Preparando um banho de espuma para si mesmo, John entrou na água com um sorriso feliz, percebendo que ali estava a beleza da liberdade. Na manhã seguinte, por hábito, ele se levantou cedo e fez seus exercícios. Seus pais ainda estavam dormindo e ele se empanturrou de comida. Ele comeu com prazer e foi para a casa de Betty. As teclas do interfone ainda eram boas o suficiente para ele. Quando chegou ao andar certo, John viu a nova porta de aço à sua frente e apertou a campainha. Ele ficou parado no olho mágico, esperando por uma resposta. Um homem corpulento com uma aliança de casamento no dedo abriu a porta. "Bom dia. Betty mora aqui." "Olá. Quem está perguntando por ela?" perguntou o estranho em uma voz grave. "O ex-marido." "Betty, seu ex-marido apareceu." O homem gritou e disse a John para entrar sem parar na porta. "Vou levar as coisas para o corredor", e a ex-mulher saiu com o bebê nos braços. "Olá", ela olhou para ele e disse. "Pegue suas coisas e vá embora." "Você não pode nem dizer nada de imediato?" perguntou John, sentindo o ressentimento crescer. "Faz tanto tempo que não a vejo." "O que eu deveria lhe dizer, além do fato de que você não mora mais aqui?" "Pegue seus posteres e suas coisas", disse Betty, entregando-os a ele. "Oh, meu Deus! Ela não jogou tudo fora. Você odeia tudo isso, não é? Está feliz?" A ex-mulher levantou uma sobrancelha. "O que você está pensando de mim? São suas coisas. Não vou queimar nada. Você vai ficar gritando até morrer." "Há quanto tempo você está casado?" 3 anos. Respondeu o novo marido, levando sua mala para o corredor. "Quer ir logo ou quer uma xícara de café?" "Mas eu preciso de uma xícara." "Você não vai tomar café nesta casa. Saia daqui!" gritou a ex. "Não quero você aqui depois de tudo o que passei." "Passou? Como foi para mim, na prisão, receber aquela carta?" "Você não estava pensando." John perdeu a paciência. O bebê nos braços de Betty estava chorando. "Não vamos brigar, certo?" perguntou o marido. "Está tudo acabado agora. Não há necessidade de se lembrar. Como você pôde trazê-lo para o nosso apartamento? Nós o escolhemos juntos, lembra? E daí? Eu fui a única que pagou por ele. Seu salário era suficiente. Exceto para comida e papel higiênico. Agora saia. Qual é o objetivo? Eu fui o único que se casou com você. Tantos anos jogados fora. É assim que as coisas são." Sentindo que sua alma estava sendo despedaçada, John saiu do apartamento com suas coisas, com o estômago revirado de ressentimento. Ele se lembrava de ter feito seu primeiro empréstimo para dar a Betty um anel de noivado de ouro. Lembrou-se de ter trabalhado em meio período para economizar para um casamento modesto. Naquela época, ele estava no último ano da faculdade. Como ela havia assegurado aos amigos que não estava realmente tão histérica. Elas eram contra o casamento, diziam que não daria certo. As amigas estavam certas. Havia uma lixeira na entrada da garagem, percebendo que ela nunca mais voltaria àquela casa. John jogou fora as chaves. Na hora do almoço, ele foi com a mãe ao escritório de passaportes para se registrar no apartamento dos pais. Havia uma longa fila. Os olhares das pessoas em sua direção pareciam hostis e suspeitos. John sentiu que era visto como um ex-presidiário. Isso o fez se sentir deslocado. Um dos homens notou seu dedo médio, que tinha um anel tatuado, e perguntou-lhe com escárnio: "Seu passaporte foi roubado?" "Cuidado com o que você diz", respondeu John.
Ou o quê? Se quiser brigar comigo, eu o ensinarei a ser sensato. Se seus pais não lhe ensinaram nada, deixe seus pais fora disso. Eles não têm nada a ver com isso, disse o garoto, sentindo-se começar a ser engolido. John se aproximou do homem. Quando a funcionária do balcão de passaportes saiu para a sala de espera e se colocou entre eles. O rosto da mulher parecia familiar. Os cidadãos daqui não fazem alarde por nada, disse ela. Ninguém foi roubado. Todos têm suas coisas. Se não quiser ficar na fila com um ex-presidiário, volte outra hora. A fila acenou com a cabeça em sinal de concordância. Jovem, disse ele a John. Venha até mim. Eu responderei suas perguntas espontaneamente. Como compensação pela insolência de outra pessoa. John olhou para ela mais de perto e notou a grande cicatriz em seu braço. Perdoe-me por perguntar, disse ele. Por acaso a senhora não sofreu um acidente há 5 anos? Sim, sofri. Ele ficou surpreso. E, olhando atentamente para John, perguntou: Você é mesmo o médico que salvou minha vida? John. O rapaz assentiu com a cabeça. Meu Deus, eu estava procurando por você. Queria lhe agradecer, mas ouvi dizer que você não está mais na ambulância. Isso é verdade. Estou feliz por tê-lo encontrado depois de todos esses anos. Sabe, o cirurgião disse que se não fosse por você, eu não estaria vivo. Não se importaria de me levar para jantar fora para que eu possa lhe agradecer um pouco. Eu pagarei por isso. Eu faço isso. A que horas? Depois de amanhã, à noite, se você não estiver ocupado depois das 7. Podemos nos encontrar aqui depois do trabalho. Sim, claro, claro. Qual é o seu nome? Ah, é verdade, esqueci, Diane. Uma mulher. Quantas vezes? Há uma senhora na fila que não gosta de mim. Há outras pessoas aqui. Você vai trabalhar ou não? Desculpe-me, disse Diane, e se voltou para John. Qual é a sua pergunta? Quando ele saiu do escritório de passaportes com sua mãe, ela o cutucou de lado e disse: Boa menina. Isso é só um agradecimento. A mulher sorriu e disse: Vejo que ela gosta de você. Acredite em mim, filho, meus instintos nunca me falharam. Ao sair do restaurante, John se lembrou das palavras de sua mãe com espanto e ficou feliz por ter conhecido uma mulher com quem se sentia bem e confortável. Diane ria de suas piadas, era alegre e tratava seu antigo trabalho no pronto-socorro com respeito. Estava escuro lá fora. Com vergonha, ele perguntou: Você se importa se eu o acompanhar até em casa? Não quero que pense em algo ruim. Isso me faria sentir mais seguro. É claro que eu adoraria continuar caminhando com você, respondeu Diana, baixando o olhar. O telefone dela tocou e John ouviu a música familiar. Era o tema de seu filme favorito. Sam apareceu na tela. Você sabe de onde veio essa música? Ele perguntou, percebendo que o toque poderia ter sido definido por uma criança. Sim, é o nosso filme favorito com o Max. Desculpe, eu atendo, disse ele a John e ao telefone. Sim, Max, aconteceu alguma coisa. Quando ouviu a resposta, ele congelou. O que era aquilo, senão um sinal do destino? O vento levou as palavras do filho de Diana até John pelo fone. Papai está aqui. Senhor, espero que não tenha aberto a porta para ele. Com medo, Diana perguntou. Não, não estamos com medo. Mamãe, ele está bêbado e está batendo na porta com os punhos. Espere, espere, espere. Eu já vou sair. Ela encerrou a conversa. Ele disse a John: Desculpe-me, mas tenho que ir para casa imediatamente. Eu entendo, eu ouvi você. Você não me disse que era casado. Porque sou divorciado. Seu ex fica muito bêbado. Ele vem aqui o tempo todo. Não me deixa descansar. O que ele quer? Ele quer voltar a namorar. Mas não precisamos desse bêbado. Já chamei a polícia, sem sucesso.
Não sei o que fazer com ele. Quer que eu vá com você e converse com ele? Fazer o quê? E se vocês brigarem? Alguém chamará a polícia novamente e você irá para a cadeia. Por que eu iria para a cadeia? Se você não prestar queixa, eu não vou para a cadeia. Não sei, depende de você, disse Diana, animada, enquanto chamava um táxi. Do lado de fora da entrada, John notou um homem loiro bêbado sentado em um banco, que parecia um pouco mais velho do que ele. Quando viu Diana, ele se virou para ela com uma reclamação. Onde você esteve? Por que não consigo falar com você? Por que você está bloqueado? Tom, por favor, vá embora. O ex voltou sua atenção para John, que estava ao lado de Diane, e disse: você encontrou meu substituto. Vá ver seu filho. John disse. Vamos ter uma conversa de homem para homem. Tom sorriu. Sobre o que você vai conversar comigo? Diana é minha. Assim que a porta da frente se fechou atrás de Diane, John arrastou o ex-marido dela até o paletó e disse: tudo bem, olhe, não vou lhe dizer 2 vezes. Tudo bem, olhe, não vou lhe dizer 2 vezes, você não chega perto da casa de sua ex-mulher, não escreve para ela, não liga para ela, só paga a pensão alimentícia e a visita quando ela deixar. Caso contrário, você vive sua vida. Tom tentou dar um soco em John, mas John se esquivou, dando um soco no estômago do ex de Diane. Ele continuou. Lembre-se, se você voltar, corre o risco de ir parar no hospital. Fui claro? Entendido, disse o homem, e saiu correndo. Depois de esperar que Tom fosse embora, John ligou para Diane e lhe disse: problema resolvido. Esperemos que ele não volte aqui. Espero que vocês dois não tenham brigado, perguntou ela, preocupada. Não, eu estava muito bêbado para isso. Tom estava furioso. Ele não estava disposto a ceder a Diana e decidiu levar John à justiça por sua recente humilhação para se vingar dele. Tom contou com a ajuda de um conhecido criminoso. Ele o encontrou por acaso, pescando juntos na mesma praia. Durante muito tempo, Tom não tinha ideia de quem era seu amigo, até que um colega os viu em um piquenique. Como você o conheceu? Perguntou Tom, surpreso. Quem? Frank? Ele é um dos homens mais perigosos da cidade. Não dá para perceber pela sua aparência, mas ele é como um homem. Os conhecidos nunca envolveram Tom em seus negócios, nunca lhe pediram ajuda. Eles apenas se divertiam e se tornaram íntimos quando suas esposas pediram o divórcio mais ou menos na mesma época. Frank não se agarrou à esposa, mas deu a ela sua parte dos bens para ela e o filho. Ele sobreviveu à perda de sua família. Depois disso, seguiu em frente com sua vida. Tom, por outro lado, esperou que sua esposa voltasse até receber uma intimação judicial e não conseguiu aceitar a perda por quase 1 ano. Depois de saber que Tom precisava lidar com o pretendente de Diane, Frank o convidou para ir à sua casa. Durante um copo de conhaque, ele ouviu seu problema e lhe disse: não é nada. Tem solução. Acho que John costumava trabalhar em uma ambulância. Ele também costumava cumprir pena. Ele tinha um anel em seu punho. Bem, se os meninos estão felizes, Frank sorriu. Você sabe onde ele estava? Não. Então vou descobrir. Se ele não for um criminoso, está acabado. Satisfeito com o que tinha ouvido, Tom comprou vodka e foi para casa comemorar sua vitória. À noite, ele foi acordado pela campainha da porta. De alguma forma, bêbado, pegou o receptor, apertou o botão e abriu a porta. Tardiamente, ele percebeu que não estava esperando nenhum convidado. Ele estava prestes a voltar para a cozinha quando ouviu a campainha tocar. Quem? Ele perguntou, tentando ver pelo olho mágico no patamar. Frank. Abra a porta. O conhecido cruzou a porta. Na companhia de 2 embaixadores. Você sabe a quem perguntou? Perguntou ele a Tom. Não. O garoto é como uma criança. Foi o que pensei quando o vi. Meus meninos descobriram que esse John estava na mesma prisão que meu chefe, e que John salvou sua vida, que Ada tinha alguém em sua cabeça para ele.
Agora ele até lhe deu meu endereço no cache. O que devo fazer agora? Fique longe de seu ex. Se você encostar um dedo nesse John, meu chefe o defenderá e dirá a ele para cuidar de você. E eu terei que ir até você e falar com você de outra forma. Você tem tudo planejado. Tom ficou atônito. Essa era uma reviravolta que ele nunca havia esperado. 6 meses depois, John pediu Diana em casamento. Como local, ele escolheu um restaurante, onde sua amada o havia convidado para jantar pela primeira vez para agradecê-lo. Ele preparou um discurso, ensaiou e fez um discurso de agradecimento. Ele preparou um discurso, ensaiou várias vezes em frente ao espelho, comprou o buquê mais bonito na floricultura. E foi se encontrar com Diane no trabalho. Quando eles pediram o almoço, John olhou para os olhos azuis de Diane e percebeu que havia esquecido todas as palavras. Tudo o que ele conseguiu dizer foi: "Você quer se casar comigo? Sei que não sou um príncipe bonito e não ganho muito dinheiro, mas quero fazer de sua vida um conto de fadas, o máximo que puder. O máximo que eu puder, você será minha esposa?" Os olhos de Diana se iluminaram quando ela ouviu isso. Sim, claro que sim. Tomando sua amada pela mão, John colocou um anel de ouro com uma granada em forma de coração no dedo anelar dela e Diana o abraçou com alegria e o beijou no meio do restaurante. "Eu amo você", disse ela. "E eu amo você", ele respondeu, sorrindo. "Quando começamos a planejar o casamento, você me surpreende. Nunca ouvi falar de um homem tomando a iniciativa nessas questões. Não posso esperar. Você vai usar meu nome, não vai?" Diane assentiu e perguntou quando deveríamos contar ao Max. "Vamos fazer isso hoje, pelo amor de Deus." "Não posso acreditar nisso." "A propósito, sobre o Max. Se não se importar, eu gostaria de dar a ele meu sobrenome também." "Você está falando sério?" Ele está pulando de alegria. "Já me disseram mais de uma vez que o tio John é muito legal quando eu posso chamá-lo de pai." Ouvir isso aqueceu a alma de John. Não fez. Satisfeita, Diane sorriu. "Não pensei que, após meu divórcio, surgiria um homem que amasse tanto a mim quanto a Max. Eu tinha medo de que ele não se desse bem com meu novo marido. E nem todo mundo quer um relacionamento com uma mulher que tem um filho." John pegou a mão dela. Depois de calcular quanto dinheiro seria necessário para um casamento modesto, eles começaram a economizar juntos. Trabalhando como assistente veterinário e fazendo bicos de vez em quando. Às vezes, John mal conseguia pagar as contas. Mas ele não desistiu e continuou economizando pouco a pouco. Ele pediu a Diane um empréstimo para o evento. Sua consciência não permitiu. Ele mesmo não podia aceitar o empréstimo por causa de seu registro criminal. Ao saber da situação, os pais de John ofereceram sua ajuda financeira ao casal como presente de casamento. Abraçando alegremente sua mãe e seu pai, ele ligou para sua noiva e disse com uma voz enigmática: "Adivinhe para quem eu tenho boas notícias?" "Para quem?" perguntou a amada. A voz de Diana o alarmou. "Querida, o que há de errado? Por que você está chorando?" perguntou John. "Estou no hospital infantil. Max perdeu o controle, bateu em um meio-fio, voou da bicicleta e quebrou a perna." "Que tipo de fratura?" "Fechada, aberta." "Aberta. Com lascas também." "Estão levando-o para sua primeira cirurgia. Dizem que é melhor fazer essa fusão por uma taxa. Se eu quiser que o Max ande normalmente no futuro." "John, é verdade que, sem uma boa cirurgia após uma fratura exposta, eles geralmente mancam?" Respirando fundo, ele respondeu: "Infelizmente, sim. A cirurgia gratuita não costuma dar os melhores resultados." Diante dessas palavras, Diane começou a chorar mais. "Deus, onde posso conseguir o dinheiro? Não quero que meu filho fique manco. Não por você, mas por nós. Somos quase uma família. Você acha mesmo que eu o deixaria em uma situação como essa?" John estava a caminho do turno da noite.
Ele se perguntava onde poderia conseguir o dinheiro necessário para a cirurgia de Max. De repente, no acostamento da estrada, não muito longe de seu local de trabalho, ele viu, mal se movendo e ensanguentado, um cão de pelagem dourada. Era um labrador coberto de perfurações caninas. Percebendo que não estava preparado para deixar o animal sem assistência, John ligou para seu colega veterinário e pediu que ele o ajudasse. A transportar o animal para nossa clínica. Ele examinou o cão. Seu colega disse que o labrador havia sofrido ferimentos graves devido a um ataque de um cão de rua. Administramos todos os medicamentos necessários. O ferimento foi tratado. Resta cuidar dele até que o dono chegue, disse o colega. Ofereça um anúncio. O cão tem uma coleira, provavelmente comprada não apenas pela beleza e pelo reforço da coleira. Normalmente, cães caros usam uma, com o nome e o número do dono escritos nela. Ele atira para checar. John se aproximou do labrador adormecido e seguiu o conselho do companheiro. O veterinário não estava errado. O número de telefone do dono estava escrito na parte interna. Ao ver a hora, John percebeu que ligaria para ele pela manhã. Era improvável que o dono gostasse de uma ligação tão tardia. Mesmo que fosse seu amado cachorro. O turno da noite transcorreu com muita tranquilidade. O homem até conseguiu tirar um cochilo. Pela manhã, o labrador acordou e, com seus latidos, despertou não apenas os outros animais de estimação da clínica, mas também John. Depois de fazer suas tarefas, ele decidiu ligar para o dono do cachorro. Olá, disse uma voz de homem. Estou falando. Bom dia, estou ligando por causa do cachorro. Você encontrou meu Kai? Perguntou o homem, esperançoso. Sim. Oh, meu Deus! Espero que você o tenha levado ao médico. Sim, ele está comigo no veterinário agora. Posso lhe enviar o endereço. Estarei lá. Como posso entrar em contato com você se houver alguma coisa? Oliver, qual é o seu nome? John, prazer em conhecê-lo. Espere por mim, John, estarei aí em cerca de 20 minutos. O turno de John terminou. Ele estava sentado no aconchegante escritório da clínica veterinária, esperando o dono do labrador. Seus olhos se desviaram cansados pelas páginas de uma revista retirada do saguão, em cujas linhas sua mente não estava concentrada enquanto John pensava na cirurgia para Max. A única opção em que ele conseguia pensar era pedir dinheiro emprestado a todos que conhecia, caso contrário, não conseguiria levantar a quantia necessária rapidamente. A porta da clínica se abriu com estrondo. John saiu do escritório. Na porta estava um homem de meia idade, cujo rosto parecia familiar, mas cansado do turno da noite. Ele não conseguia se lembrar exatamente onde eles haviam se encontrado antes. O homem era alto e magro, com bigode e cabelo. Grande parte dele havia ficado grisalho. Quando ele olhou para cima e viu John, sua expressão mudou. Você? Ele perguntou com surpresa. Olhando para o cara, esqueci que seu nome era John. É alguém que eu não esperava ver aqui. A ansiedade de John se manifestou. Ele se lembrou de onde havia visto o homem e ouviu sua voz. Diante dele estava Oliver, o pai do mesmo Archie que o havia colocado na cadeia. O rapaz estava se esforçando para não se lembrar do julgamento injusto que arruinara seu casamento e o separara de sua família por 5 anos. Mas agora, frente a frente com Oliver, todas as lembranças vieram à tona em sua mente. Você está atrás do cachorro, Oliver? Perguntou ele, tentando não revelar seus sentimentos amargos. Você se lembra do meu nome? Ele sorriu. Eu me lembrei dele depois de todos esses anos. Também tenho pensado em você, esperando por uma nova reivindicação, perguntou John, tenso. John perguntou tenso. Por quê? Se Wilson e eu não tivéssemos prendido você, nossos filhos poderiam estar vivos agora, ela respondeu, e chorou. Essa mudança na conversa confundiu o garoto. Oliver tirou um lenço do bolso, limpou o rosto e continuou. Afinal de contas, eles haviam se chocado. Depois, os dois se embebedaram e correram contra a polícia nos carros que lhes demos, indo a mais de 100 quilômetros, no mínimo.
Eles não deram meia volta. A morte foi um horror instantâneo. Os olhos de John se arregalaram. Sinto muito por sua perda, disse ele com sinceridade. Não lamente. Nós merecíamos isso. Quando eles o prenderam, levaram um pecado sobre nossas almas pelo bem de nossos filhos. Você deveria ter dado uma lição em Oliver, fazendo com que ele não fosse arrogante e respeitasse os outros. Wilson e eu não entendemos. Há muito tempo, aconteceu uma tragédia. 1 ano após o meu julgamento, Archie me deu seu último presente de aniversário. Após a morte de meu filho, ele era tudo o que me restava. Minha esposa não superou a dor. Ela foi embora depois de Archie. Oliver começou a chorar e enxugou as lágrimas com um lenço e perguntou: a propósito, onde ele está? Posso levá-lo embora agora? Respondeu John. Devolvendo o cão para ele, ele lhe disse quais medicamentos o labrador precisaria. Oliver os comprou na farmácia, que ficava aqui na clínica. Então ele perguntou: você o salvou? John assentiu com a cabeça. Assim como meu filho, você é um bom homem. Nem mesmo a prisão o quebrou. O garoto suspirou. Mas não adianta. Perdi minha esposa, meu emprego, vários anos de minha vida. Agora tudo parece estar melhor. Eu estava pensando em me casar, mas o filho da minha noiva machucou gravemente a perna. Ele precisou de uma operação paga, que eu não podia pagar com meu mísero salário. Depois de um tempo, Oliver ofereceu: eu o ajudarei. Eu lhe devo muito dinheiro por tudo. De quanto você precisa? John deu um número. Ele sacou seu smartphone, pediu o número do cartão e fez a transferência. Obrigado, Oliver, muito útil. Obrigado a você. Você salvou minha última alegria após a morte do meu filho. Vou falar com o Wilson para ajudá-lo a se redimir um pouco. Ouvi dizer que você era um bom médico. Faça com que ele o ajude. Você acha que ele vai concordar em ajudar? Ele concordou em arruinar sua vida. Se ele se recusar a reconstruí-la, perderá o respeito aos meus olhos. Ele precisa fazer as pazes. O homem e o cachorro foram embora, deixando John profundamente chocado. O smartphone emitiu um breve bip. Uma nova mensagem havia chegado. Ele olhou para a tela. Era uma notificação de uma transferência que Oliver havia feito para sua conta. Uma semana depois dessa conversa, John recebeu uma ligação da clínica particular do médico-chefe, convidando-o para uma entrevista. Incapaz de conter sua alegria. Ele ligou para sua noiva durante o almoço e perguntou: oi, querida, não se distraia. Estou almoçando. O que você quer? Tenho novidades. O advogado Wilson ouviu Oliver. Recebi uma ligação do Avicena, o médico-chefe, pedindo uma entrevista. Nossa, eles vão mesmo aceitar você no julgamento? Saberemos em alguns dias. Também tenho notícias para você, Diane compartilhou. A última cirurgia de Max correu bem. O médico-chefe da clínica particular Avicena ligou para Kevin. Durante a entrevista, ele confessou francamente a John que havia ligado para a emergência perguntando por ele como médico. John, você tem uma reputação impecável. Mínimo de reclamações de pacientes. Nenhuma censura dos superiores. Resultados excelentes. Como você provará suas credenciais? Meus colegas não se envergonharão de meu passado. Primeiro, eles não saberão e, segundo, o próprio Wilson atesta o seu trabalho. Ele nunca nos decepcionou quando pediu trabalho para outra pessoa. Com que frequência ele liga para você, se não for segredo? Esta é a 3ª vez. Ele nos deu 2 médicos de primeira linha, incluindo o único antropólogo da cidade. Ele é um especialista raro. Não os tínhamos antes. Nugget se mudou para cá há alguns anos. Acho que ele também não vai nos decepcionar. Farei o que puder. Depois de 3 meses na clínica, John sentiu que sua vida estava finalmente no caminho certo. Ele se tornou um médico respeitado e o favorito de seus colegas.
Os pacientes o contratavam com meses de antecedência, o que significava que seu salário aumentava a cada mês. Além de crescer profissionalmente, ele tinha outros planos. Casar-se com Diana. Sua renda cada vez maior permitiu que ele fizesse isso sem um empréstimo para o casamento e economizasse a quantia necessária em 6 meses. O casal começou os preparativos. Diana escolheu uma bela propriedade cercada pela natureza como local para a celebração. Decidiu-se colocar as mesas sob um dossel branco. John escolheu um terno masculino prateado com campo preto, lapela do paletó e gravata borboleta prateada. Foi emocionante se casar pela segunda vez, mas ele sabia que queria fazer isso. Durante a celebração, os noivos não cantaram. Esse comportamento os deixou perplexos. Os convidados perguntaram furtivamente a John: "Por que você nem comprou champanhe?" "Estamos planejando um bebê." Diana está seguindo rigorosamente o que os médicos disseram. "Eu também. Nós dois estamos sóbrios há 6 meses." "O que seu parceiro disse quando levantou a taça?" "Eu acredito em você." Já se passou quase um mês desde aquele dia mágico. Ele estava voltando ao trabalho depois de um feriado que havia tirado para relaxar com Diana e Max à beira-mar. Depois do casamento, John estava prestes a tomar um café com um colega. Quando o telefone tocou. "Olá, querida", disse ele. "Há algo errado ou você está aqui apenas para conversar?" "Tenho boas notícias para você, espero." "Não sei, depende se você quer ser pai ou não." Disse a esposa com um sorriso. "Pelo que ouvi dizer." John ficou parado por alguns segundos e depois perguntou animado: "Você está grávida?" "Sim, estou." "Parabéns, papai." "Obrigado por ter assistido até o fim." Se você gostou da história, por favor, apoie-a com mais do que um botão de polegar para cima, pois para você é um clique, e para mim isso é muito importante. Desde já, obrigado. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.